aí, gente, o que acontece? A gente entendendo que o medo é uma defesa, qual é a atitude mais lógica que a gente pode fazer para o nosso cérebro para ajudar o coitado a entender que aquela situação talvez não precise de tanto alarde, né? Tanto alarme desse jeito. Por exemplo, eu tô ali, vamos trazer para o alongamento. Eu tô ali, vou fazer o exercício de alongamento. Eu já tenho um histórico, né? Que nem no caso da Lenise, ela já teve um histórico de lesão que trouxe regressão. Então, ela queria fazer o treinamento, mas ela tinha medo de repente, ter muita regressão, de conseguir ganhar e perder. Regressão é você ganha e depois você perde, né? É o efeito ioiô que eu falo. E aí, ela tinha medo disso. Tem pessoas que têm medo de sofrer com o alongamento, principalmente pessoas que já sofreram, né? Eu tinha um professor que me forçava no alongamento, era uma dor insuportável. Hoje, quando eu penso em fazer alongamento, nossa, eu não quero. Sim, então tem pessoas que, por quê? Ela já tem medo de fazer o exercício porque ela já prevê a dor. Sim, é o corpo dela manifestando um medo ali para protegê-la. Tem pessoas que têm medo de fazer errado. Por quê? Se eu fizer o exercício errado, pode ser que eu me machuque. Por quê? Porque provavelmente alguma vez ela se machucou. Então, existem vários tipos de medo em volta do momento em que a gente vai fazer alongamento. É muito legal a gente ter medo, tá? O medo, ele é saudável no alongamento, ele ajuda a gente a prevenir muitas coisas. Mas também ele pode nos impedir de chegar na abertura zerada, por exemplo. Então, qual que é a medida ideal disso tudo? É a gente entender, cara, por que eu estou com medo? Eu estou com medo do quê? Essa tem que ser a primeira pergunta. Não, eu estou com medo de, no caso da Lenise, de ter regressão. E aí você vai parar e você vai pensar, tá, por que eu teria regressão? Aí você vai voltar atrás. Porque se eu passar do limite 7 de dor, eu vou ter regressão. Isso para quem já entende de T8S, já acompanhou alguma semana da flexibilidade, semana Bora Zerar. Mas quem ainda não é novo no canal e não entende ainda, continue acompanhando, tá bom? Porque você vai entender que eu trabalho, nos meus treinamentos de flexibilidade, eu trabalho com um limite de dor. A gente pega uma reguinha, sim, imaginária, de 0 a 10, e ali eu ensino vocês a entender qual é a dor de alongamento que chega no máximo em 7. Então, a gente trabalha ali no máximo até 7. Passou de 7, eu já sei que eu estou agredindo demais o meu corpo, a minha musculatura, e isso vai fazer com que eu tenha regressão. Essa é uma das coisas. Pode fazer também com que eu tenha lesão, essa é outra coisa. Então, quando eu entendo que, cara, eu tô com medo da regressão, o que é que me faz ter regressão? É passar da dor 7, é um dos fatores. É sobrecarregar demais a musculatura, esse é outro fator. Quando eu entendo isso, eu olho e falo, não, então é só eu não fazer essas coisas que eu não tenho por que ter medo da regressão. E foi isso que a Lenise foi trabalhando durante o T8S, tá? Do mesmo jeito, uma pessoa que tem medo de sentir a dor do alongamento. Eu tenho medo da dor. Se você tem medo da dor do alongamento, e eu te falar que é possível você controlar essa dor para que não seja uma dor exorbitante, insuportável, isso já não vai te fazer olhar e falar assim, será? Já te deixa curiosa para falar, será que é mesmo possível controlar a dor do alongamento? Eu conseguir zerar uma abertura sem ter aquela dor insuportável? Será que é possível? Sim? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a ensinar para o nosso cérebro que calma, não precisa ter tanto medo assim. O leão que você tá vendo ali, ó, ele é um leão, como que é? Aqueles bichos empanado lá, empenado, empalhado, empanado. A gente só precisa entender que o nosso medo não dá pra gente nem o nosso e muito menos o medo do outro, né? Tem muitas pessoas que olham para o medo do outro e falam, não, imagina, pode fazer, não vai machucar, não. Não, a gente precisa entender que quando uma pessoa, ou eu, ou uma outra pessoa, manifesta um medo, a melhor maneira da gente lidar com esse medo não é ignorando, não é fingindo que é uma besteirinha, não. A gente precisa olhar para esse medo e falar, vamos entender o medo? Tá, você tá com medo do quê? Eu tô com medo de sentir dor. Ok. Então, ó, eu não vou, por exemplo, o professor, eu não vou colocar a mão em você. Você vai fazer até onde você acha que você pode ir. Sim? Aí a gente vai dando autonomia para o aluno, né? No caso, você, eu tenho medo de fazer e sentir dor. Cara, você vai estar fazendo sozinha aí do outro lado da câmera. Calma, respira. Você vai controlar tudo conforme os meus comandos,
ok? Então, é assim que a gente vai conseguindo contornar essa questão do medo. É realmente pegar o medo e racionalizar esse medo. Entender, cara, racionalmente, por que eu tô com medo? E aí você vai quebrando esse medo de fazer o alongamento para ganhar flexibilidade. E aí, gente, não tem como. Aí o negócio acontece, tá? Porque aí você vai começar a perceber que você mesma consegue trabalhar esses pequenos medos, e não só da flexibilidade, mas de várias outras coisas. E aí o negócio começa a ter resultado, sim? Então, se você já teve algum dia lesão fazendo alongamento, volta. O que você fez naquela época? Sim, pode ser que tenha sido um exercício mal orientado, pode ser que você tenha forçado demais, pode ser que você tenha feito o exercício sem se aquecer antes e forçado demais, né? No T8S a gente não aquece antes. Olha que loucura. No T8S a gente não faz aquecimento, a gente faz os exercícios sem se aquecer. Só que lá tem as regras, você vai até esse limite, você vai perceber o seu corpo dessa maneira, tá bom?